Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos desfrutar hoje de resolver o exame de 2020, Física, segunda época. Acredito que depois desse exame aqui, vais conseguir resolver o exame da primeira época, 2020, outros exames, pois a maneira de procedimento de resolução, se for primeiramente na parte da resolução, as formações mesmas. Sendo assim, primeiro, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Após a resolução do exame da primeira época, comente e diga alguma coisa. Meu contacto está aí. E vos desejo um bom trabalho, boa sorte e boa concentração. Indo direto no assunto, diz que para o exercício 1, as ondas eletromagnéticas diferentes das mecânicas podem propagar-se, são ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas, é só imaginar, por exemplo, quando tu falas com alguém no telefone, tu usas ondas eletromagnéticas. Não importa se alguém está na rua ou no quarto ou tudo mais. Então, eles se propagam em qualquer meio. Por exemplo, que aqui nós ficamos com a alternativa A. Para 2, diz que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas mudam do seu valor quando mudam do meio. Somente isso é que pode mudar. Ou seja, quando alteram de um meio para o outro, significa que a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas vai mudar do quê? Do meio. Então aqui, ou seja, temos muda do meio. Atenção, quando estiverem no vácuo, né? Quando estiver no vácuo, buraco negro, seria a alternativa C. Para exercício 3, diz que a propriedade das ondas eletromagnéticas de contornar obstáculos diz-se, isso aí é difração, né? É difração. Este ponto aqui temos a difração. Para 4, diz que a velocidade das ondas eletromagnéticas é máxima no vácuo do que no meio qualquer. Claramente, vácuo, imagina, né? Quando tu tens um buraco negro, num lugar onde não existe aquilo ali, ou seja, é um buraco negro, mais ou menos, vamos dizer literalmente, é buraco negro. Não, para não falar muitas coisas aqui, diz que é no vácuo do que no meio qualquer. Então, prefiro ficar com a alternativa A. Mas, por uma vez, também teoria, é só fazer uma leitura básica no livro da 12ª. Um astro emite radiação de frequência muito baixa. Isto significa que o comprimento da onda é. O que acontece? Quanto maior for a frequência, aqui nós podemos usar essa relação da forma, né? Para o exercício 5. Para o exercício 5. Nós sabemos que a velocidade da luz é igual ao comprimento vezes a frequência. Isto quer dizer o quê? Que se a frequência for maior, significa que o comprimento será menor e vice-versa. Se a nossa frequência for menor, o nosso comprimento será maior. Então, neste ponto aqui, quando nós analisamos esse exercício, estamos a dizer que aqui nós temos baixa frequência, significa que a frequência é menor. Então, automaticamente, se esta frequência é menor, significa que o comprimento da onda será máxima. Neste ponto vai ser nula, constante, máxima e mínima. Então, será o quê? Máxima. Daí que podemos ficar com a alternativa C. Para o exercício 6, diz que dois corpos colocados em contato a uma temperatura diferente e isolados do mesmo externo, passado algum tempo, estarão com... O que vai acontecer é que vai estar a mesma temperatura, ou seja, vai existir equilíbrio. É só imaginar, por exemplo, vamos dizer, né? Eu não tenho idade para namorar, mas tu imagina 2 pessoas que se abraçam. O que acontece é que eles possuem umas temperaturas diferentes. Então, depois de algum tempo, há equilíbrio entre duas temperaturas de 2 pessoas. Não estou a dizer para colocar isso em prática também. E também tu imaginas, tipo, podemos imaginar quando tu estiveres a cozinhar também, o que acontece é que vai haver tipo equilíbrio da panela e arroz depois de um certo tempo, ou seja, haverá o equilíbrio da temperatura. Então significa que aqui neste ponto aqui teremos a mesma temperatura. 7. Se a temperatura correspondente à radiação de um astro for de 3 vezes 10 elevado a 3 kelvins, o seu comprimento de onda em metros será de então o B. Olha, um dos segredos que você tem que fixar na sua cabeça é que sempre quando tratam da temperatura e querem o
comprimento, logo você tem que perceber que trata-se de lei de Wiener. Não estão a tratar da velocidade, ou seja, não estão a tratar dessa forma da velocidade. Então aqui, para o exercício 7, temos os nossos dados. Deixa eu trocar essa esferográfica. Temos os nossos dados, onde diz que a temperatura é igual a 3 vezes 10 elevado a 3 kelvins. E também dá um valor de B, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes o kelvins, que é o comprimento. Então, estou a dizer, a partir desta unidade também que tu podes tirar a forma do que é do comprimento, desta unidade de lei de Wiener. Então, uma vez que B, estão a dizer que é dado em metros vezes o Kelvin, significa que o B pode ser igual. Metros é o comprimento máximo que nós temos e Kelvin é a temperatura. Então, podemos tirar a expressão a partir daqui. Ou, caso se dê na expressão, nós sabemos que o comprimento máximo quando trata-se de lei de Wiener é igual a B sobre a temperatura, que é dada na mesma, porque isso aqui está a multiplicar, quando passa para cima, passa a dividir. Então, daí que o comprimento máximo será igual. O valor de B é 3 vezes 10 elevado a menos 3. O valor de T da temperatura é 3 vezes 10 elevado a 3. Simplificamos esses dois. O denominador é positivo. Quando passa para o numerador, fica negativo. Então, ficamos com 10 menos 3, menos 3. Isto aqui fica com 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Então, significa que o comprimento máximo será 1 vezes 10 elevado a menos 6. Daí ficamos com a alternativa B. Para o exercício 8, diz que a unidade do poder emissivo de um corpo negro no Sistema Internacional de Unidades, esse é o Sistema Internacional E. Querem a unidade emissivo, né? Quando falam de emissivo, estão a falar da emissividade. Nós sabemos que a emissividade é igual à lei de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura da quarta potência, onde a emissividade será igual. A constante de Boltzmann é dado em watts, metros quadrados, vezes a temperatura da quarta potência, ou seja, Kelvin da quarta potência. Uma vez que neste ponto também aqui a temperatura é da quarta potência, significa que é Kelvin da quarta potência. Quando nós simplificamos esses dois, ficamos com watts por metros quadrados. Significa que a unidade da emissividade é watts por metros quadrados. Então daí vasculhamos, ficamos com a alternativa A. 9. Dizem que dois corpos A e B feitos de materiais diferentes, né? São feitos de materiais diferentes. Mas a mesma temperatura. Feitos de materiais diferentes, mas a mesma temperatura. Podemos afirmar que ambos emitem a mesma radiação. Por quê? Por mais que sejam feitos, sejam dois materiais diferentes que são feitos à mesma temperatura, significa que eles vão haverá uma emissão, ou seja, a mesma radiação em dois corpos. Então aqui, para não demorar, ficamos diretamente com a alternativa A, uma vez que é teoria, né? Então, para 10, diz que qual é o watts por metro quadrado? Olha, quer a emissividade, né? Até dizem que é a emissividade do corpo. Então, se você não conseguir resolver a linha 8, a partir daqui eu já consegui dizer que, ok, está bem emissividade, emissivo, logo é watts por metro quadrado. Então, de um corpo negro cuja temperatura é de 4 vezes 10 elevado a 2 kelvins, dado que o constante de Boltzmann aqui aproximaram para 6 vezes 10 elevado a menos 8 watts metros quadrados vezes o Kelvin. Então, aqui, no exercício 10, querem a emissividade. Então, a constante de Boltzmann, ou Stefan, é de 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 watts metros quadrados vezes kelvins da quarta potência. Só que o que acontece é que aqui já dá um valor já aproximado, que é de 6 vezes 10 elevado a 8, em unidades, este aqui. Não, uma vez que quer a emissividade, dizem que a temperatura é de 4 vezes 10 elevado a 2 kelvins. Então, sabemos que a emissividade é igual a lei de Stefan vezes a temperatura da quarta potência. Então, a emissividade será igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8 e a nossa temperatura é de 4 vezes 10 elevado a 2 elevado a 4. Esse expoente funciona tanto para o quadrado assim como para o quadro. Então, ficamos com a emissividade ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8. Ficamos com 4 elevado a 4 vezes 10, 2 vezes 4 dá 8. Expoentes simétricos. Simplifica-se. Então, ficamos com 4 elevado a 4. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 16, isso aqui dá 254.
6. Então, aqui ficamos com emissividade será igual a 6 vezes 256. Então, aqui vocês são masses, nem precisava calcular, ia deixar para os masses, né? Para mostrar em ciência. Então, aqui neste ponto aqui, significa que a emissividade será igual a 1536 watts por metros quadrados. Então, daí, por quê? Porque também é só multiplicar 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 5 dá 30, mais 3, 33, vai 3. 6 vezes 2 dá 12, mais 13 dá 15. Então, temos esse resultado, que é a alternativa B. 11. Diz que o poder emissivo de um corpo em função da sua frequência é representada pelo gráfico abaixo. Qual é, em metros, o comprimento de onda máximo? Dá um C. E olha o gráfico, dá um gráfico da emissividade em função da frequência. Olha que sempre frequência, num dos casos, muitas pessoas que têm me mostrado com, não sei se dúvidas ou têm apresentado na explicação, é sempre esquecerem. Eu sempre digo que a frequência nunca deve estar abaixo, ou seja, um valor negativo. Olha que 10 elevado a 15, então a frequência tem um expoente um pouquinho elevado e positivo. Está no intervalo de 14, 15, 14, 15 nesse intervalo. Não que não seja 3, né? 13 vai depender da aproximação. Mas notarem isso aí é porque é muito importante. Então, significou que este gráfico aqui é o gráfico da emissividade em função da frequência. Neste ponto aqui, nós temos a frequência que é 5. Quer um comprimento máximo e dá uma velocidade da luz. Então, beleza. Então, bônus também, né? Dizemos que é bônus, 11. Quer um comprimento, velocidade da luz, então dizer que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. De acordo com o gráfico, a frequência é de 5 vezes 10 elevado a 15 Hz. Nós sabemos que a velocidade da luz é igual ao comprimento vezes a frequência. Então, uma vez que quer um comprimento, a frequência está a multiplicar, quando passa por cima, passa a dividir. Então, ficamos com o comprimento será igual a velocidade da luz sobre a frequência, onde a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 5 vezes 10 elevado a 15. Então, aqui ficamos com 3 sobre 5. O 3 não é possível dividir o 5, porque por 3 é menor que 5. Então, aumentamos o 0, 0, qual o número que multiplicado por 5 vai dar 30? É 6, 30, resta 0. Significa que o nosso comprimento é igual a 0,6 vezes 10. Esse expoente é positivo, quando passar fica negativo. Então, fico com 8 menos o 15. Então, o comprimento será igual a 0,6 vezes 10, 8 menos o 15, dá menos o 7 metros. Então, significa que o comprimento será igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Por quê? Só passei uma casa para cá e, uma vez que essa casa é negativa, ficamos com menos 1 menos 7, vai dar menos o 8. E daí, ficamos com a alternativa D. Tem que ser bom a máquina, é o que também aconselho. Ou seja, nem a máquina também pode ser bom sem depender da máquina, né? Tem uma videoaula que eu explico sobre a divisão. É só assistir aquela videoaula, aí vai ficar bom. Para um astro, através da lei de Wiener, é possível estimar o valor D. Lei de Wiener, o que nos indica, quando falamos de astro, significa que tem uma relação entre lei de Wiener, esta aqui, comprimento igual a B sobre a temperatura. Tem uma relação entre o comprimento e a temperatura. Então, uma vez que aqui estamos a falar de um astro, através de Wiener é possível estimar o valor da sua temperatura. Neste ponto aqui, ficamos com a alternativa C. 3. Diz que a emissividade de duas estrelas O e G é representada pelo gráfico da emissividade em relação ao comprimento, né? Emissividade, em relação à temperatura. A temperatura da estrela O é maior que a temperatura da estrela G. Assim, é correto dizer que nós temos este gráfico, nós temos essa temperatura neste ponto G, essa temperatura no ponto O. O que acontece é que nós sabemos que o comprimento é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior for o comprimento, menor será a sua temperatura e vice-versa. Não, aqui estamos a dizer que temos
a temperatura no ponto O e a temperatura no ponto G. Então, dizer que a temperatura no ponto O é maior em relação à temperatura no ponto G. Então, em relação aos seus comprimentos, significa o quê? Que quanto maior for a sua temperatura, neste ponto, o comprimento será menor. Então, e quanto menor for a sua temperatura, o comprimento será maior. Então, estamos a dizer que esse comprimento O é menor em relação ao comprimento G. Não se esqueça, pois é inversamente proporcional. Quanto maior for o comprimento, menor é a sua temperatura, ou quanto maior for a temperatura, menor é o seu comprimento e vice-versa. Daí que ficamos com a alternativa B. Para o exercício 14, bônus. As partículas alfa, beta e gama são respectivamente, é isso, alfa, beta e gama. Eu não conheço nenhuma outra leitura. Isto aqui, logo ficamos com B. A equação, né, temos urânio, produz hélio, mais tório, né? É correspondente à desintegração. Veja, aqui temos o hélio. O que acontece é que quando tu estás no período 6 de desintegração, o hélio tem 2 de número atômico e a massa atômica 4, que é igual a alfa, né? Partícula alfa, que é 2 e 4. Então, hélio e alfa podemos dizer que é igualdade. Tratando desse assunto, para esse exercício, temos aqui essa partícula de hélio. Então, dizemos que se a partícula de hélio é a partícula alfa, aquilo que contém 2 de número atômico e massa atômica 4. Então, aqui logo ficamos com a alternativa A. 16. Diz que na equação de desintegração temos esta equação. Houve a libertação de partícula. Olha só, aqui temos eletrões. Quando trata-se de eletrões, significa que estamos a trabalhar com beta. O alfa, já dissemos que hélio e alfa ou seja, tem a mesma similaridade por causa do número atômico e massa atômica. Então, neste ponto aqui, o que vai se libertar é esta partícula beta. Só que o que acontece, a linha 6, se for a ver, aqui disseram que é partícula beta mais. Então, gama não pode ser gama, porque gama, o número atômico, a massa atômica, tem que ser 00. Então, aqui ficamos com essa partícula beta, né? Porque aqui é mais, quando aqui o sinal é negativo. 17. Os elementos, esses 3 elementos de urânio, né? O número atômico é igual e a massa atômica é diferente. Pode ser classificado como? Anota aí. O que acontece é que se nós começamos desses todos os passos, podemos dizer que este aqui, ou seja, o que apresenta o mesmo número atômico, chama-se isótopos. Aqueles que apresentam o mesmo número atômico, mas diferem do número de massa. Os isóbaros são inversos. Os isóbaros são aqueles que possuem a mesma massa atômica, mas se diferem do número atômico, enquanto que os isótonos possuem massa atômica diferente e o número atômico diferente. Então, não se esqueça, a massa atômica é essa parte aqui de cima e o número atômico é essa parte que fica aqui embaixo, Z e M. Então, aqui ficamos com isótopos, né? Aqueles que apresentam o mesmo número atômico, mas se diferem do número de massa. Para 18, diz que a reação nuclear, nós temos essa reação, corresponde a, né? Desintegração beta, alfa, não pode ser, não temos nenhum hélio, eliminamos. Fissão nuclear, desintegração beta, não temos nenhuma partícula tipo de um eletrão, então não pode ser esta desintegração. Será uma fissão nuclear ou fusão nuclear. O que difere esses dois? Vamos lá ver aqui para vocês aprenderem qual a diferença que existe entre uma fissão nuclear e uma fusão nuclear. Não, o que difere esses dois é só tentar imaginar. Quando tratamos, né, de uma fissão, é uma partícula maior que se divide em partículas menores, ou seja, em partículas menores. Uma partícula maior que se divide em partículas menores. É uma fissão nuclear. Eu gosto de colocar isso aqui como se fosse Naruto, tá vendo? O Naruto, ele tem a possibilidade, né, de criar clones. Então, é Naruto que consegue criar o quê? Clones. Quando Naruto consegue criar clones, temos que é uma fissão nuclear, o que ele faz. Enquanto que o Goku, os 2 filhos, né, do Goku e o amigo, eles aí conseguem se fundir. Significa que são 2 partículas pequenas
em que conseguem formar uma partícula muito pesada. Então, o Goku, os filhos de Goku e aquele outro, eles aqui se fundem e formam uma partícula muito maior. A pressão que eles chamam dizem fusão. Enquanto que o Naruto, o que ele faz é que ele consegue se separar formando o quê? Clones. Então, dizemos que fissão, tu tens uma partícula maior, que formam partículas menores, enquanto que fusão é uma partícula, ou seja, são duas partículas menores que formam uma partícula maior. Então, daí que podemos indicar essas partículas. Essas partículas são elementos químicos. Para este caso, nós temos este senhor, né, urânio. Olha aqui, isto aqui não conta como partícula. Olha aqui, isto aqui no produto formou SNIMO. Então, sendo assim, esta partícula maior se dividiu como Naruto. Então, fez uma fissão. Então, logo aqui, ficamos com a alternativa B. Para 19, diz que a reação correta da fusão é... Ah, meu irmão, já sabe resolver. Fusão, duas partículas menores que formam uma partícula maior. Este aqui não pode ser, porque no reagente só tem uma partícula. Este aqui só tem uma partícula, quando aqui nós temos duas partículas que se fundem e formam uma partícula no produto. Então aqui ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 20. Diz que a secção 1 é de 2 metros quadrados e a velocidade é de 40 metros por segundo. Qual é metros ao quadrado o valor da secção 2 se a velocidade de escoamento for de 50 metros por segundo? Então, estamos aqui no exercício 20, onde vamos extrair os dados. Temos a área 1, que é igual a 2 metros quadrados. Temos velocidade 1, que é igual a 40 metros. Querem saber qual é o valor da área 2, da secção 2, quando a sua velocidade for igual a 50 metros por segundo. Para tal, nós sabemos que a vazão na entrada é igual à vazão na saída. Mas o que seria a vazão? Vazão é nada menos que a velocidade vezes a área, né? Então aqui ficamos com V1, área 1, é igual a V2, área 2. E uma nota muito importante é que a área ele pode se dividir em duas partes. Quando trata-se do diâmetro, a área é πd ao quadrado sobre 4. E quando trata-se de raio, a área pode ser igual a πr ao quadrado. Então, notar essa diferença aqui. Caso vocês são dados para vocês calcularem a área ou qualquer coisa quando dão diâmetro, vocês podem imprimir, até te pedir para você calcular a velocidade quando dão vazão e dão o raio. Quando dão raio, tens que usar essa fórmula aqui. Quando dão diâmetro, tens que usar essa outra forma da parte de cima. Então, daqui, temos a velocidade 1, que é 40, área 1, que é 2, será igual. V2, 50, vezes a área 2. Esse senhor está muito caro, quando passa para cima, passa a dividir. Então, fica com área 2 será igual a 40 vezes 2 dividido por 50. Daí eu posso simplificar esses dois, ficam igual a 4 vezes o 2 dá 8 dividido por 5. Então, 8 dividido por 5. O 8 não é preciso dividir o 5. É ou não é? É possível, porque o 8 é maior que 5. Então, um número que multiplicado por 5 vai dar 8 não existe, mas o valor aproximado aqui só pode ser 1. Porque 1 vezes 5 dá 5 menos. 8 menos 5 dá 3, neste ponto, mente avançada, né? Neste ponto. E o 3 não é preciso dividir o 5, claro, porque é menor. Então, colocamos 0 e colocamos vírgula. Então, aqui só podemos colocar 6 para dar 30 e 0. Então, significa que a área 2 é igual a 1,6 metros quadrados. Então, para que a velocidade da secção 2 seja igual a 50 metros por segundo, é necessário que a área seja igual a 1,6 metros quadrados. Então, daí ficamos com a alternativa A. 21. Diz que a figura representa um tubo por onde escoa um fluido. Assim, pode-se dizer que a pressão é, né? O que acontece é que você deve fixar nestes pontos. Pressão é igual a força sobre a área, né? Quanto maior for a pressão, menor será a sua área. Se nós estamos a comparar os dois pontos X e Y, esses dois aqui são inversamente proporcionais, né? Pressão em relação à área. Quanto maior for a pressão, menor será a sua área. E quanto maior for a área, menor será a sua
pressão. Então, aqui estamos a comparar esses dois. Estamos a dizer que o PX é inversamente proporcional à área X. Então, o PY é inversamente proporcional à área Y. Então, se a pressão em X for maior, significa que a área em X é menor. O que está a acontecer aqui neste ponto, se nós formos analisar, estamos a dizer que podemos afirmar que aqui neste ponto X existe ou seja, a área é menor. Se a área é menor, significa que a sua pressão é maior. E nesse outro ponto aqui no Y, a área é maior. Né? Estamos a dizer que a área em Y é maior. Então significa que tem menor pressão em Y. Então o que nós podemos afirmar é, se aqui nós temos uma área menor, significa que a pressão é maior. Então pode-se afirmar que a pressão em Y é maior do que em X. Vamos lá ver. Se estão a dizer que a pressão em Y é maior do que em X, temos que aqui tem maior área, logo a pressão é menor. Logo descartamos essa hipótese. Y é menor do que em X, ou seja, a pressão em Y é menor do que em X. O que acontece é que aqui, neste ponto, a área é menor, significa que a pressão é maior. Aqui a área é maior, a pressão é menor. Logo, o Y é menor do que em X, referente à pressão. Ficaremos com a alternativa B. 22. Fluido ideal é aquele cujo volume é desprezível, compreensível, incompreensível ou indesprezível. Então, quando trata-se do volume ideal, nós não podemos comprimir o volume. Né? Temos que aqui o volume é incompreensível. Para o exercício 23, diz que a vazão volumétrica de um fluido ideal em regime permanente é constante. Né? É constante. 24. A figura representa um tubo de secção variável onde flui água. Assim, em relação à vazão volumétrica, pode-se afirmar que, vamos analisar um dos pontos aqui, em cada ponto. Nós temos aqui uma área maior, né? Temos aqui uma área maior. Nós aqui temos uma área média e temos uma área menor, muito menor. Então, nós sabemos que vazão é igual à velocidade vezes a área. O que nós podemos concluir é que a vazão é inversamente proporcional ao que é a área. Quanto maior for a área, menor será a sua vazão. E quanto maior for a área, ou seja, quanto menor for a área, maior será a sua vazão. Então, se nós formos analisar vazão deste ponto A, vazão do ponto B e vazão do ponto C, em relação à sua área C, área B e área A. Maior área é este ponto, área média e área menor. Temos o quê? Que neste ponto aqui, onde existe uma área muito menor, significa que a vazão é extremamente muito maior. Então podemos dizer que esta vazão aqui, ou seja, a vazão B é menor em relação à vazão C. E comparando esses dois, estamos a dizer que aqui é o ponto médio em relação a este. Este aqui tem maior área em relação a este ponto. Então estamos a dizer que esta vazão B é maior em relação à vazão A. Então o B é maior em relação a A. Então, como é que se escreve isso aí simbolicamente? Escreve-se assim. Vazão B é maior em relação a A, mas a vazão B é menor em C. Então seria esta comparação. Daí podemos procurar. Ficamos com a alternativa D. Passando para o exercício 25, diz que num rio a água escoa normalmente. Para a parte mais larga do rio, pode-se dizer que a velocidade é. Né? Isto ocorre devido à conservação, ou seja, neste ponto aqui ocorre devido à conservação da massa. O que acontece é que a sua área, ou seja, neste ponto aqui será menor. Ou seja, podemos dizer que a sua velocidade neste ponto aqui será menor, devido à lei da conservação da massa e energia, onde sabemos que a vazão é igual à velocidade vezes a área, que é o produto dos dois. Então, quando o produto dos dois, significa que isso aqui deve ser um fluxo incompreensível. Então, logo aqui ficamos com a velocidade menor. Passando para o exercício 26, diz que num tubo passa 5 vezes 10 elevado a 2 metros cúbicos de água. Após 2 segundos,
qual é em metros cúbicos por segundo a vazão volumétrica? Não tem como errar isso aqui. Não tem mesmo. Não tem como errar. Por quê? Nós sabemos que aqui em exercício 26 dizem que o volume é igual a 5 vezes 10 ao quadrado metros cúbicos de água num tempo igual a 2 segundos, querem a vazão. Eu sei que vazão é igual a velocidade vezes a área, mas também a vazão pode ser volume sobre a variação do tempo. Então, nosso volume é de 5 vezes 10 ao quadrado e o tempo é de 2. Então, vazão é igual a 5 por 2, nada menos que 2,5. Enquanto tu tem 2 pessoas, quer dividir isso metade, cada pessoa vai receber metade, que é 2,5, 2,5. Então, vezes 10 ao quadrado, metros cúbicos por segundos. Então, daí que ficamos com a alternativa D. 27. Diz que num sistema hidráulico flui água com maior velocidade na secção 1 do que na secção 2. Deste contexto, podemos afirmar que a secção... Então, analisando esses pontos, estão a dizer que flui água com maior velocidade na secção 1. Estão a dizer o quê? Que temos secção 1, V1, secção 2, V2. A secção é a área. O que acontece é que dizem que nessa secção 1 possui uma maior velocidade. Então, quanto maior for a velocidade, uma vez que isso é inversão proporcional, significa que a área será menor. Então, automaticamente, quando este ponto aqui, a velocidade é menor, significa que outro ponto, a área é maior. O que acontece é que estamos a dizer o quê? Que a secção no ponto 2 será maior em relação à secção no ponto 1. Por quê? Porque a secção no ponto 1 possui uma velocidade muito maior em relação à secção 2. Então, literalmente isso. E daí ficamos com 2 maior que a secção em 1. Para o exercício 28, diz que um fluido no ponto em que ele passa com uma maior velocidade, pode-se afirmar que a sua pressão é. Então, neste ponto aqui, de acordo com o princípio de Bernoulli, né, quanto maior for a velocidade, menor será a sua pressão, e quanto maior for a sua pressão, menor será a sua velocidade. Logo, o que acontece é que será menor em relação a outro ponto, ou seja, com a velocidade pode-se afirmar que a sua pressão é menor em relação a outros pontos. Então, daí ficamos com a linha B. 29. Uma transformação gasosa diz-se isocórica quando decorre a. Isto aqui é um isoprocesso. É só anotar aí no caderno. Quando for isotérmico, significa que a temperatura é constante. Então, se aqui fosse isotérmico, íamos ter uma temperatura constante. Então, quando for isobárico, significa que a pressão é constante. Íamos ter esta aqui. Então, quando dizem isocórico ou isovolumétrico, significa que o volume é constante. 30. O gráfico representa a variação da pressão em relação ao seu volume de um certo gás, tendo em conta o ciclo 1, 2 e 3. Pode-se inferir que houve uma transformação. Vamos ver esse processo aqui, né? Vamos ver esse processo. Então, eu vou escrever daqui para ser muito mais melhor para explicar. Espero que esteja gostado da explicação. Comente no vídeo, partilhe o vídeo para outros colegas que não têm oportunidade e assim a gente se ajuda. Temos 1, 2 e 3. Temos a pressão em função do volume. O que acontece neste ponto? Se eu fixo este ponto aqui como sendo meu único volume, o que acontece é que por mais que neste ponto aqui eu possa aumentar a pressão, porque veja que esse ponto aqui do gráfico é o gráfico da pressão. Por mais que aumente o valor da pressão, o valor do volume vai permanecer sempre constante. Então, se o volume permanece constante, significa que este ponto aqui é um ponto isovolumétrico. Isovolumétrico porque o volume é constante. E agora, do ponto 2 até 3,
o que acontece é que nós fixamos uma certa pressão neste ponto, né? Qualquer pressão. Então, na medida em que nós aumentamos o seu volume, a pressão mantém-se constante. É só ver. Quando for igual a este valor, a pressão será este. Quando for isto, a pressão será sempre constante. Então, se a pressão é constante neste ponto, chama-se o processo isobárico, né? Então, isobárico. Então, se este gráfico, por exemplo, tivesse um outro gráfico que vem assim como se fosse uma parábola, mais ou menos uma hipérbola, mas não é hipérbola, né? Também trabalhar com função gemográfica, essa caneta acho que já se estragou. Então, se tivéssemos um gráfico que vem assim neste ponto, este aqui seria o processo isotérmico. Por quê? Porque neste processo aqui a temperatura é constante, enquanto varia a pressão em relação ao volume. Então, daí podemos dizer o quê? Temos o isovolumétrico e isobárico. Então, logo ficamos com a alternativa B. Para o exercício 31, diz que o volume de um gás sofre uma alteração de 25 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para 45 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos em uma transformação a pressão constante de 3 vezes 10 elevado a 5 em outros por metro quadrado. Qual é o trabalho realizado? Sempre quando dá um trabalho, né? Quando dão sempre o trabalho, exercício 31, quando dão sempre o trabalho, quando dão pressão e volume, sempre que trabalho é igual à variação da pressão, né? Ou seja, trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho será igual à pressão vezes V2 menos V1. Então, o trabalho será igual. Então, dizer que sofre uma alteração de 25 vezes 10 elevado a menos 6 para 45. Aí dizem que a pressão é constante de 3 vezes 10 elevado a 5 vezes. Então, será a diferença desses dois volumes, que é 45 vezes 10 elevado a menos 6, menos 25 vezes 10 elevado a menos 6. Então, significa que o trabalho, neste ponto, será igual a 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 45 menos o 25, uma vez que esses dois pontos é igual a 20. Uma vez que esses dois pontos aqui tem a mesma base dos expoentes, isso aqui podemos colocar a evidência. Então, 45 menos 25 vai dar 20 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o trabalho realizado será igual a 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 2 vezes 10, mais uma casa, 1 menos o 6 dá menos o 5. Simetria, simplificamos, significa que o trabalho será igual a 6 joules. Olha que quando você praticar muito, aí vê que não vais precisar de usar a máquina sempre, né? Depois disso aqui terás que se preparar também para exame de admissão. Aí tem vídeos de explicação e de resolução de alguns exames. Para o exercício 32, qual dos gráficos ilustra a transformação isotérmica? Então, significa que isotérmica é um processo onde nós temos a pressão constante. Eu expliquei nesse enunciado, onde quando eu tenho isto aqui, significa que o volume e a pressão variam, mas a minha temperatura aqui permanece constante. Então, se responder isso aí, ficamos aqui diretamente com a alternativa A. Para o 33, diz que a energia interna para que um sistema termodinâmico absorve essa aqui é a quantidade de energia de 100 joules e realiza um trabalho de 25 joules ED. Variação de energia interna. A variação da energia interna para o exercício 33, a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, a variação de energia interna será igual. O valor do calor que é dado aqui é de 100 joules, menos o trabalho, que é de 25 joules. Então, a variação de energia interna será igual a 100 menos 25, dá 75 joules. Então, esta aqui será a quantidade da energia interna. Aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 34, diz que num processo isobárico, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o volume, maior será a sua temperatura, e quanto menor for o volume, menor será a sua temperatura. Porque estão a dizer que são diretamente proporcionais. Isto significa que se a temperatura diminui, o volume também claramente que vai diminuir, porque é proporcionalidade dos dois. Se este é maior, este outro vai ser maior. Se este é menor, também o outro vai ser menor.
Então, significa que neste ponto aqui diminui. Para o exercício 35, diz que o movimento de ir e voltar efetuado por um oscilador em relação à posição de equilíbrio é uma, aqui isto aqui não pode ser, é uma amplitude. Mas uma vez que é uma amplitude, isto aqui o que acontece é que ele refere-se a uma extensão maior do movimento oscilador em relação à sua posição de equilíbrio. Então, o que pode nos dar isso aí é amplitude. Mesmo quando você tem este gráfico assim, você tem gráfico uma figura que vem mais ou menos assim, tu sabes que neste ponto aqui, o que reina também, o que torna isso aqui equilíbrio é amplitude. Para o exercício 36, diz que o ponto central do movimento de um oscilador chama-se posição de equilíbrio, né? Digamos literalmente, isso é o ponto central é a posição de equilíbrio, porque é essa parte onde nos permite nós anularmos no oscilador ou quando nós temos uma balança a oscilar. Então chama-se ponto de equilíbrio. Então aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Passamos para o 37. Diz que observa o gráfico, o valor da amplitude é D. Né? Olha o gráfico. E eles colocam essa distância aqui neste meio. Se essa distância, por exemplo, estivesse mais ou menos desta natureza aqui. Deixa eu trocar essas folhas. Se tivesse, por exemplo, desta natureza aqui. Eu tenho isto aqui. Tenho uma oscilação que vem deste ponto. Se este ponto de referência da origem estivessem separados, esse ponto aqui ia ser amplitude, também este ponto aqui ia ser amplitude. Só que o que acontece é que nesse outro ponto a parte negativa e a parte positiva. Então tem a mesma amplitude, mas que nós usamos seria essa temperatura, temos que considerar a parte positiva, ou seja, que é a parte positiva. Mas o nosso tipo de caso é uma oscilação que vem exatamente assim, onde coloca o valor da amplitude neste ponto. Este aqui não é um valor da amplitude, representa o valor do comprimento. Então, da distância, né? Entendes? Porque o comprimento é deste ponto até esta são a distância de duas cristas. Então, o que acontece aqui é que vamos determinar o valor da amplitude, que é igual a Sx, que é 0,5, dividido por 2. Então, 0,5 por 2, isto aqui dá 0,25, né? 25 metros. Então, significa que este aqui é o nosso valor da amplitude, que é 0,25. Aqui ficamos com a alternativa A. Para o exercício 38, diz que a figura representa um pêndulo simples, que é esta figura. Né? A distância entre os pontos A e B é de 1 metro e ele gasta 2 segundos para sair de A para C. Né? Significa que deste ponto até este ponto gasta 2 segundos. A amplitude e o período. Então aqui nós temos esta figura aqui. Né? Nós temos esta figura aqui, em que tem o ponto A, B e C. Mas dizem que de A para B, deste ponto até este ponto é de 1 metro. Significa que também de B até C, o meu valor é de 1 metro. Logo já determinamos o valor do que é da amplitude. Lembra quando eu disse que a metade, quando esta parte for igual a essa parte, nos permite a gente ter amplitude. Não importa se essa parte é positiva, ou seja, não importa se essa parte aqui é positiva ou negativa, mas temos amplitude neste ponto e neste ponto. Então, logo, uma vez que a amplitude será igual a 1 metro. Mas dizem que leva 2 segundos para sair de A até C. Então, para levar uma volta completa, é só sair deste ponto até este ponto. Dizem que leva 2 segundos. E, de novo, volta de C até A, será mais 2 segundos. Então, somando esses dois, ficamos com 4 segundos. Significa que o período é igual a 4 segundos. Então, amplitude 1 metro e o período de 4 segundos. Daí ficamos com a alternativa C. 39. Um corpo oscila de acordo com a seguinte lei. Velocidade igual a 30 cosseno de πt com unidades do SI. A velocidade do corpo no instante t igual a 2 segundos é d. Estamos no exercício 39. Estamos quase a fechar. Velocidade igual a 30 vezes o cosseno de πt. A velocidade será igual a 30 vezes o cosseno de πt.
onde o t dizem que é 2. Então, isto aqui vai nos dar o π na trigonometria equivale a 180. Então, se o π na trigonometria equivale a 180, 180 vezes o 2 vai dar 360. 360, vamos ter cosseno de 360. Então, o que acontece é que você tem que fixar esta parte aqui de quadrantes. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quinto quadrante. Então, significa que este ponto aqui é o ponto limite onde tenho 1, tenho 0 e também tenho acesso ao 360 graus. Uma vez que neste ponto aqui é o ponto onde reina o x, que é a parte do cosseno de θ, esta parte vertical reina o y, que é a parte de seno de θ. Então, daí que ficamos com, se atinge este ponto, significa que atinge este ponto valendo 1. Significa que o cosseno de 360 é igual a 1. Então, fico com 30 vezes 1, isto aqui é igual a 30 metros por segundos. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 40, diz que a equação da aceleração de uma partícula oscilante é igual a menos 6π ao quadrado seno de 3π t mais π sobre 2. Então, a aceleração máxima desse movimento é d. Então, para nós termos a aceleração máxima, dependemos deste ponto aqui. Né? Temos A é igual a este ponto de amplitude, seno θπ mais φ. Né? Então, este aqui é a frequência das oscilações. Né? Quando trata de frequência, oscilações, usamos aqui o W. O que acontece é que querem que a aceleração máxima. Então, a aceleração máxima teremos a parte do valor do que é da amplitude. Isso significa que a aceleração máxima será igual a menos 6π ao quadrado. Então, esta aqui será a nossa aceleração máxima. Ou seja, é só ver aqui diretamente, tu tiras este valor que existe aqui, que é igual a menos 6π ao quadrado. Então, daí ficamos com a alternativa A. Né? A de Ana. Então, dizer que não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de compartilhar o vídeo, de estudar, tentar resolver um exame de 2020, primeira época. Desejo um bom trabalho. Muito obrigado. Até a próxima aula.